Do que você tem medo? Quando criança, a resposta seria um monstro embaixo da cama ou uma bruxa. Conforme o tempo passa, nossos medos se tornam mais palpáveis e realistas, como perder a família ou a solidão. Quando atingimos uma certa idade, o medo de esquecer e ser esquecido nos assola, mas principalmente o medo da morte. Nós, como uma espécie, tememos o desconhecido. Nosso primitivo nos afasta do que não entendemos como mecanismo de defesa. O universo é tão imenso que não conseguimos sequer imaginar sua extensão. Trilhões de galáxias, cada uma infinidade de sistemas solares e uma infinidade de mundos. Mas esse é o universo observável, o qual a luz durante bilhões de anos viajou até alcançar o nosso pequeno planeta. Olhar para o céu é o mesmo que olhar para o passado, o eterno lembrete da nossa ignorância. Só de imaginar a imensidão e a nossa insignificância perante esse eterno mar escuro, um certo desconforto nos assola. O que existe além do que a luz pode nos mostrar? Estamos sendo observados? Ou estamos completamente sozinhos? Como insetos não têm a capacidade de compreender o mundo ao seu redor e têm a capacidade de entender como a sociedade ou como os humanos vivem, nós não conseguimos entender o universo por completo. Somos meras formigas presas em uma teia de ignorância, fadados ao esquecimento, fadados a desaparecer para sempre. Lordran é a maior cidade do país. É cortada pelo rio Yarnan, onde um dia foi lar de águas limpas. Hoje, graças à poluição da Revolução Industrial, é lembrada pela podridão e o lixo da população. Ela é governada pela Rainha Vitória, que vive um luto eterno depois de perder seu esposo, o príncipe Albert. Ela mergulhou em um profundo luto e evitou aparições públicas. Essa depressão que toma a rainha faz com que a cidade fique nas mãos dos mais ricos e da igreja. Depois da peste negra que devastou Lordran medieval e o terrível incêndio que dizimou metade da cidade anos seguintes, a cidade começa uma reestruturação que demoraria 300 anos. Tempo esse que a tornaria a capital do Império Industrial. Em constante expansão, graças à tecnologia do transporte ferroviário, é a pioneira em desenvolver trilhos subterrâneos, tendo sua rede de ferrovia cruzando o país todo, por debaixo e por cima da terra. Todo esse crescimento também se dava à expansão industrial. Pessoas do mundo todo eram atraídas para o centro da cidade, saindo do campo e indo em busca de oportunidade nas indústrias. Logo que Lordran se expande, as classes sociais se separam, sendo os ricos migrando para a parte oeste da cidade e os trabalhadores das docas, das fábricas e os mais pobres ficando na região leste. Os ricos frequentavam lojas de café, localizadas na parte oeste da cidade, onde compram e leem seu jornal. O assunto mais comentado entre a alta sociedade é das doenças, assassinatos e roubos, sempre associados com a classe pobre. O medo que a maioria dos ricos tem é de ser roubado pelos pobres e contrair suas doenças. Devido à grande quantidade de fábricas, Lordran se tornou uma cidade cinzenta, que mesmo à luz do dia é escura. As chaminés das indústrias soltam fumaça 24 horas por dia. Os altos índices de assaltos e assassinatos
principalmente nas áreas pobres, tornam a cidade ainda mais sombria. A morte é muito presente, principalmente entre os mais pobres. Pessoas pobres não tinham condições de pagar médicos, então morriam em casa com a família. Recentemente, uma nova doença assola os habitantes de Lordran. Os sintomas são náusea, dores abdominais, desidratação intensa, levando à morte. A Igreja de Lordran investe em pesquisas, buscando os mais renomados doutores para descobrir como parar a doença que extermina a população. Nossa aventura começa depois que o Dr. John, Julian Damon, Hart Collins e Paolo fazem seu destino até a mansão do Dr. Silvana. Dr. John e Paolo são convidados por uma carta. Já Julian e Hart fazem seu destino por terceiros. A carta diz: você está convidado a participar da 10ª celebração da Medicina e Ciência da Escola de Medicina Martô Silvana. Será um final de semana de conhecimento e descobertas. Sua estadia será exemplar na mais luxuosa mansão de Lordran. Dr. Tadeus Martô Silvana, mais conhecido por Dr. Silvana, médico e professor da Universidade de Medicina de Lordran, onde também é sua residência, conhecido pelos seus experimentos e a descoberta da cura de várias doenças. Boatos de experimentos clandestinos em sua clínica, localizada no subsolo de sua mansão, envolvendo monstruosidades e aberrações sobre-humanas, são falados por todos. Os que tiveram a oportunidade de estar próximo a ele disseram que é uma pessoa exibicionista, sempre querendo mostrar suas descobertas e demonstrar sua superioridade intelectual e capacidade de descobrir. Dr. Silvana tem muitos seguidores. Os alunos e seguidores o idolatram. Muitos acham que Dr. Silvana já é falecido, devido sua idade avançada ou pela misteriosa doença que o deixou paraplégico, pois anos ele não se apresenta. Sobre a famosa Universidade Martô Silvana. Relatos. Centenas de homens lotaram o anfiteatro cirúrgico da Universidade Martô Silvana em Lordran, onde o cirurgião mais famoso da cidade se preparava para fasciná-los com uma amputação na altura do meio da coxa. À medida que entravam, as pessoas não tinham a menor ideia de que estavam prestes a assistir a um dos momentos mais cruciais da história da medicina. O anfiteatro estava abarrotado de estudantes de medicina e espectadores curiosos, muitos dos quais haviam arrastado consigo para o recinto a sujeira e a fuligem do dia a dia de Lordran. A correria e empurrões para conseguir um lugar no anfiteatro não diferia dos observados na disputa por assentos na plateia ou na galeria dos teatros. As pessoas se amontoavam como sardinha em lata, e as que ocupavam as últimas fileiras se acotovelavam constantemente para conseguir um ângulo melhor. Em algumas ocasiões, a plateia do anfiteatro ficava tão cheia que o cirurgião era impossibilitado de operar e o espaço precisava ser parcialmente esvaziado. Vamos ver com quem que vai começar. Podem rolar um D20 limpo, só para a gente saber quem que vai começar primeiro. Primeiro o Everton, depois o Dan, o Elton e depois o Renan. Bom, Everton. Bora lá. Você está vendo aí a parte do mapa, onde está escrito a casa de Hart? Sim, vejo sim. Então, essa é a região considerada mais pobre de Lordran. É a parte leste, né? A maior concentração de pobres, a maior taxa de roubos e assassinatos.
O Hart, ele depois que ele recebe, ele pega a carta, ele queima a carta da sua irmã, né? Com medo Isso. de que ela fosse pro local também. Isso, perfeito. Ele parte, ele parte para a mansão. Ele pega um trem aqui na estação de Liverpool Station. Beleza. Aqui é onde fica o dojo. Ah, da hora. E aqui do lado é a estação, Liverpool Station. Então ele pega a estação Liverpool Station e ele parte para a mansão do Dr. Silvana, que fica aqui. Agora o John, bom, o John ele chega na estação Waterloo, que é a principal estação de Lordran. Ele chegando na estação de Waterloo, ele já toma o próximo trem e já vai em direção da estação Elston, que fica aqui em cima. Aí depois ele já se direciona para a mansão do Dr. Silvana. Aqui onde fica a casa do Joshua, fica na região oeste. E aqui na parte de baixo é onde é o pub, onde ele trabalha. Tudo bem? Ok. Ele parte da casa do Joshua. Na verdade, o Dorian ele vai como acompanhante do Joshua. Eles partem para a mansão. E o Paolo, aqui na região sul, é a casa onde fica a família do Paolo. Ele também toma a estação de Waterloo e parte para a mansão do Dr. Silvana. Hart Collins, logo que você chega, você vê, né, uma mansão enorme. Você vê a mansão muito grande, uma das maiores mansões de Lordran. Não é à toa que é a universidade, né? Entendi. E ela parece ser construída há muitos anos. É uma das construções mais antigas de Lordran. Perfeito. Logo que você chega, você percebe que membros da igreja de Lordran estão entrando também na mansão. Isso é o que mais chama a sua atenção. Logo depois, o Dr. John, ele também chega na mansão. O Dorian, junto com o Joshua, também chega. O Joshua, ele fala pro Dorian, né? Você já tinha visto um lugar tão grande como esse? Não, confesso que não. Bom, pelo que eu ouvi falar, eu nunca vim aqui também, mas pelo que eu ouvi falar, é um local de grandes acontecimentos científicos. E você sabe que eu sou muito ligado com a ciência. E eu acho que vai ser bom pra gente esse congresso. Sim. Eu acredito na sua palavra que vai ser algo bastante esclarecedor e revelador. Tô bem curioso para ver o que vai acontecer aqui. Bom, vocês entram, né? E vocês veem que tá tendo como se tivesse tendo um festejo, né? Agora todos vocês chegaram e todos vocês viram a mansão como eu descrevi e vocês entram na mansão, vocês percebem que é um local muito luxuoso, muito grande e não parece ser uma escola e não parece ser um local de medicina. Tá. O John chega bem vestido, né, uma roupa boa, tal, uma maletinha. Ele olha, entra no local, olha em volta, né? Pensa, finalmente um lugar digno. Aí ele vê um povo, vê um pessoal conversando ali e tal, e ele começa a se aproximar para já saber como é que vai ser, para já ir se enturmando ali.
nada demais, simplesmente tá ali esperando que alguém chegue e anuncie qual que será a próxima coisa. Certo. Renan? Bom, o Paulo, ele chega no local, ele olha ao redor e como que as pessoas estão vestidas? Elas estão Sim, com você percebe roupa que... roupa bem formal. Sim, você percebe que a maioria que estão no local ali são homens. No máximo, algumas mulheres que são serviçais, né? Que são tipo mordomo, né? Servindo assim, mas a maioria são homens e você percebe que são homens poderosos da cidade, assim. Da aristocracia. Isso, e também muitas pessoas com cara de médico, assim, sabe? Paulo, ele fica um pouco tímido, porque ele tentou pegar um sobretudo mais bonito que ele tinha, uma camisa também, mas provavelmente comparado com a vestimenta do pessoal, não chegou ao mesmo nível. Ele tenta ver se ele entra, ver se tem alguma coisa sendo servida, senão ele vai tentar fazer contato visual com as pessoas, ver se elas são amigáveis ou se tá todo mundo meio que conversando entre si, não dá muita bola pra ele. Ok. O Dorian chega acompanhando o Joshua. Eles cumprimentam as pessoas, tipo, quem olha pra eles fazem, né, aquele cumprimento rápido com a cabeça, né, e se tem alguma coisa sendo servida, tipo bebida, comida, alguma coisa? Sim, vocês percebem que todos estão sendo bem servidos. Logo que vocês chegam na porta, assim, um mordomo, assim, velho, careca de bigode, ele recepciona vocês. Vocês são muito bem tratados. Ok, bom. Eles pegam alguma coisa pra beber e eles param ali em cima, tipo, na parte superior, perto da sacadinha ali, pra ficar observando o pessoal. E enquanto ficam bebendo e conversando um com o outro. O Hart, o Paolo e o John, quando eles estão na mansão, eles percebem a presença desse homem, né? Descrevam o que vocês... Chama bastante atenção, né? Que é um homem bem cabeludo e tem os cabelos brancos, né? Ele tá com uma cartola. Quantas pessoas, mais ou menos, tem no salão principal? Mais ou menos. No salão, no mínimo, umas 20 pessoas. No mínimo. Ok, o Paulo, a princípio, ele acha curioso, né? Uma pessoa com os cabelos, uma pessoa tão peculiar, mas ele não tenta se dirigir imediatamente para ele. Ele fica tentando olhar o máximo possível de maneira disfarçada. O Hart, então, ele olha também, fica um pouco intrigado ali com a aparência desse rapaz. Ele vai aos pouquinhos ali, olhando o pessoal e tal. Ele vai até eles, acho que subiu a escada, né? E tá de noite, né? Agora, né? Tá de noite. É mais ou menos umas 8 da noite. Tá. E aí ele chega, então, fala boa noite, fala pros personagens. Fala com a gente? Tipo, com... Isso, olha pros dois, fala boa noite. O Dorian olha pro Hart, né? Sem saber o nome dele ainda, né? Mas acena com a cabeça e boa noite. Eu me chamo... O Joshua, Joseph. ele olha assim, ele dá um sorriso com o canto da boca. Uhum. Você percebe que ele tá sendo assim cordial, assim. Legal. Vocês também estão ansiosos aí para o evento? Tô acompanhando meu amigo apenas. O Joseph vira pro Hart e fala: Legal. Pelo que estou vendo, você é o Joseph Carrick, é isso? Correto, exato. Sou um médico aqui na região de Lord. Prazer. Prazer é tudo meu. Bom, o Joshua, ele olha assim pro Dorian, né? E fala: tá tudo bem, Dorian? Logo que a gente chegou, você fez uma expressão, o seu rosto fez uma expressão de pergunta, alguma coisa que aconteceu? Não, nada, só tô
não esperava. Quando eu vi pra Lodron, eu só não esperava que ia parar num lugar desses. Mas, por falar nisso, você parece estar chamando bastante atenção. É comum isso? Bom, eu acho que sim, né? Porque eu sou a única pessoa com cabelo branco aqui no local, né? Então, eu acredito que não seria diferente. Entendi. Dan e Renan vão querer fazer alguma coisa? Enquanto eles... Pode falar depois. Tá bom, então. O John já tinha se enturmado ali com uns velhos barrigudos ali, tava tomando um negócio ali, jogando papo fora de medicina. E aí vocês estão... esse povo tá tudo meio acima, né? Na escada ali, né? Sim, sim. Aí ele olhou assim, né? Olhou meio pra cima assim, achou curioso. Falou lá, mais um esquisitão. Ele viu um monte de... Já não basta esse bando de pobreta aí tentando fingir que é rico. Ainda tem mais esse esquisito cabeludo. E aí ele volta a conversar com os caras. Ele tá meio esnobando ainda. Ele é meio metido. Assim que eu vejo o Joshua, digamos, conversando com o Hart, eu tento ver a pessoa mais próxima de mim, tento... olá, tudo bem? Você conhece... Se a pessoa respondeu, eu tento perguntar se ela conhece aquele ser com cabelos... aquele homem distinto de cabelos brancos e compridos. Bom, as pessoas que você fala assim, tipo, olha assim, balança a cabeça assim, de tipo, não, e também começa a perceber também e acha bem diferente. Tá, eu vou... O que está sendo servido? Digamos, drinks em geral. Drinks, canapés. Bom, vendo que o pessoal é meio rico e o Joshua talvez seja uma pessoa um pouco mais distinta, o Paulo vai tentar se aproximar devagar, ele pega um drink, alguma coisa pequena assim, suspira fundo e começa a se dirigir lentamente em direção, como se estivesse olhando assim para as paredes, para o lugar, que ele ainda está encantado, e vai se dirigindo mais próximo do Joshua. Dando aquela disfarçada, né? Bom, todos vocês percebem que estão entregando umas espécies de chaves e uns bilhetes para todo mundo, né? Entrega pro Paolo, entrega para todo mundo. Aí ele se aproxima do Dorian e do Joshua e do Hart, né? Eles estão em grupo. Isso. Aí ele entrega pro Hart, né? Ele fala, quem que é quem é Garrick? Eu mesmo? Está aqui a sua chave e o seu cronograma do congresso. Perfeito. Muito obrigado. Bom, logo que você vê que é a chave de um quarto. Aí ele vira pro Dorian, né, e pro Joshua, e ele fala, quem que é Joshua York? É um de vocês, Joshua York? Bom, o Dorian olha pro Joshua. Sim, sou eu. Bom, aqui está o seu bilhete, a sua chave das acomodações. Aí o Joshua, ele pega o bilhete, pega a chave, aí quando o garçom, ele agradece e vai se retirar, aí o Joshua fala, só um minuto, aqui no bilhete está dizendo que eu vou ficar na ala B, num quarto sozinho, eu gostaria de trocar, eu tenho um acompanhante, um amigo, e eu gostaria que ele ficasse junto comigo no quarto. Você poderia fazer essa troca? Aí o garçom, sim, claro, senhor Joshua. Só um minuto. Aí o Joshua olha pra você, ele fala, num local desconhecido assim, eu acho que seria melhor a gente ficar junto, né? Sim. O Dorian sorri e acena com a cabeça. Esse é o cronograma, tá? 10ª celebração da Medicina e Ciência da Escola Martô Silvana. Cronograma. Sexta-feira, coquetel, 20 horas, salão principal.
Abertura 21 horas, Dr. Aiken Nathan, Anfiteatro Cirúrgico Ala B. Sábado, almoço às 11 horas, Salão de Jantar Ala A. Avanços da Medicina às 13 horas, Adam Smith, Anfiteatro Cirúrgico Ala B. Medicina Moderna às 16 horas, Joseph Carrick, Anfiteatro Cirúrgico Ala B. Medicina Moderna, 19 horas, Dr. Thomas Jaws, Anfiteatro Cirúrgico Ala B. E no domingo, almoço às 11 horas, Salão de Jantar Ala A, encerramento 14 horas, Dr. Aiken Nathan, Anfiteatro Cirúrgico Ala B. Uhum. Volta o garçom, né, e entrega a chave e o bilhete pro Joshua e pergunta: vocês precisam de mais alguma coisa?